Olá, pessoal. Eu sou o professor Cláudio Marcelo e dentro desta série de vídeos que estamos fazendo sobre empreendedorismo, o assunto de hoje é bastante importante, pois vai tratar como que é a forma de remuneração dos dirigentes e daquelas pessoas que são os empreendedores, aqueles que colocaram esforços para que este empreendimento desse certo, né? Então é justo que exista uma remuneração por este trabalho. E basicamente, dependendo do tipo de negócio que foi criado, da estrutura, do número de pessoas, esta forma de remuneração ela acaba se subdividindo em três possibilidades. Ou o dirigente, aquele gestor, ele vai ser remunerado pelo que é chamado de prolabore, ou vai ser remunerado através da distribuição de dividendos, ou vai ser remunerado através do juros sobre o capital próprio, ou a conjunção de todos estes. Neste vídeo especificamente de hoje, nós trataremos exclusivamente sobre o prolabore. Em vídeos futuros poderemos explorar mais este assunto, dependendo do interesse daqueles que estão relacionados ao meu canal no YouTube, e se essas pessoas desejarem, eu posso ir detalhando um pouquinho mais sobre as outras formas de remuneração também, né? Sobre os dividendos e sobre o juros sobre o capital próprio. Então, o que é chamado de prolabore, ele acaba sendo uma remuneração dos dirigentes da entidade. Este prolabore, ele é pago normalmente para aquelas pessoas que são responsáveis por fazer toda a gestão do empreendimento e que estes gestores eles não foram contratados no regime de CLT. Né? Não raras as vezes, os empreendimentos, quando eles iniciam, e até depois de um certo tempo, pode ser que quem dirige este empreendimento são os próprios empreendedores. São aquelas pessoas que colocaram um certo capital num determinado negócio e que não teriam, pelo menos no momento inicial, condições de remunerar mais alguém por fazer aquelas atividades burocráticas, eu diria, do dia a dia, né? As atividades de compras, as atividades de marketing, as atividades de vendas, todas aquelas partes que envolvem, de fato, a gestão de um negócio. Então, quando essas pessoas elas não são contratadas, né, em regime de CLT, que são os próprios donos que fazem esta parte operacional também, é justo que se tenha uma remuneração em relação a isso. O interessante que a legislação nos coloca é que o prolabore em si, ele não é algo totalmente obrigatório, mas me parece pouco provável que alguém assumisse a gestão de um negócio e não tivesse remuneração por isso. E esse entendimento, de alguns tempos para cá, ele também está caindo na interpretação da Receita Federal. Né? O questionamento seria, como que uma pessoa fica durante uma grande parte do seu dia, se não todo dia, envolvido em um empreendimento e não tem nenhum tipo de remuneração? Então já se questiona isso do ponto de vista de fiscalização muitas vezes. Por isso que este assunto de prolabore ele é extremamente importante, tanto para preservar, né, aquela pessoa que faz as operações, que toma as decisões dentro da companhia, quanto para evitar fiscalização. A forma então com que esse prolabore ele vai ser realizado no empreendimento, ele deve estar previsto naquele documento inicial, quando se constituem negócios, né, quando se estruturam negócios, que é chamado de contrato social. Neste contrato social é como se fosse a certidão de nascimento daquela entidade. Vai constar denominação, endereço, quem são os sócios, os responsáveis pelas atividades dentro da companhia, que tipo de objeto social, que é chamado, que tipo de negócios e de atividades que aquele determinado empreendimento ele está sendo formado, né, para atender a fazer o que efetivamente. E em uma destas cláusulas do contrato social, então, é que deve ter a questão do prolabore. Como não é regido por CLT, ele não tem, por exemplo, valores que são chamados de valores
pré-determinados. O valor do prolabore depende de um consentimento entre aqueles que são os donos do negócio. O que se recomenda é que este prolabore não seja inferior a um salário mínimo, porque senão não faz muito sentido. Os donos do negócio serem remunerados muitas vezes com um valor menor do que os próprios colaboradores, né? Me parece algo estranho. Por isso que, em linhas gerais, embora não exista uma fixação de valores máximos, eu recomendo que o valor mínimo nunca seja inferior ao salário mínimo do país. E o valor máximo daí depende muito de cada estrutura de negócios, né? O quanto que aquela estrutura de negócios suportaria pagar o prolabore. Algo que deve ficar também claro para quem está acompanhando este vídeo é que o prolabore, como ele não tem a vinculação diretamente com as leis do trabalho, não existe regras que determinem essa pessoa que recebe o prolabore também receberá férias, 13º, FGTS. Na verdade, nada disso há uma previsão legal. Por isso que depende muito do consenso entre os gestores, entre os donos daquele empreendimento. Se ficar estabelecido, e eu acho justo que fique, que aquela pessoa também terá a remuneração do 13º salário, das férias, é justo que esta pessoa receba estes proventos também. Embora reforço novamente que não há uma determinação que o Prolabore tenha que pagar, né, além daquelas aquelas remunerações mensais, tenha que pagar férias, 13º. Mas é prudente. Afinal de contas, este gestor ele estará contribuindo para que o empreendimento ele vá à frente, que ele se torne um empreendimento lucrativo, um empreendimento rentável e que esta lucratividade, de alguma maneira, retornaria para os donos do negócio. O importante, então, é determinar isso através do contrato social. Do ponto de vista de custo tributário, o que incidiria sobre o valor do prolabore? Nós temos basicamente dois tributos incidentes sobre o prolabore. Um deles é o INSS, e para a remuneração através do prolabore, há hoje, pelo menos pela legislação atual, um percentual fixo. Então, a pessoa terá que contribuir com 11% sobre o valor bruto do prolabore. Então, em uma simulação, depende muito do valor, obviamente, né? Mas esse 11% ele não pode ultrapassar o limite máximo da tabela do INSS, que hoje está em R$ 570,88. Assim, por mais que a pessoa tenha um prolabore alto, né? Vamos supor, R$ 10.000, vamos supor que o empreendimento suportasse pagar isso, né? R$ 10.000, e que 11% de R$ 10.000 seria muito mais do que esse 570,88. Mas a legislação, ela determina um teto máximo de contribuição para o INSS. De toda forma, então haverá 11% limitado a R$ 570,88 de INSS. Além do INSS, a pessoa entraria na tabela progressiva do imposto de renda. Então, nós temos hoje 4 faixas de tributação do imposto de renda: 7,5%, 7,5%, 15%, 22% e 27,5%. Então, dependendo de quanto mais alto seja esse prolabore, maior será esse desconto do imposto de renda. Mas esses dois descontos, eles haverão, né? INSS e imposto de renda. No caso do imposto de renda, se a pessoa receber menos do que R$ 1.903,98, não teria esse desconto a título de imposto de renda, embora tivesse o do INSS. Então, quando vai se estabelecer o prolabore, tem que pensar nisso, né? A quanto que eu pretendo ganhar e saber que deste valor bruto será descontado imposto de renda e INSS. Além destes dois descontos, a estrutura com que a empresa ela foi realizada, idealizada e que ela opera, e o regime tributário também interfere. Se a empresa, né, se o empreendimento não estiver vinculado ao que é chamado do regime de tributação com base no Simples Nacional, também haverá
a parte do INSS que é chamado do INSS patronal, que seria o INSS da empresa, porque aqueles 11% ele acaba sendo descontado da pessoa que está recebendo o prolabore. Mas se o empreendimento então estiver estruturado naquilo que nós chamamos de lucro presumido ou lucro real, além do desconto do funcionário, melhor dizendo, do gestor, do dono do negócio, haverá a necessidade de descontar, ou melhor dizendo, contribuir com mais 20% sobre o valor do prolabore a título de contribuição previdenciária patronal. Isso é legislação. Deve ser desta maneira, para aqueles empreendimentos que não estão enquadrados como simples nacional. Aqueles que a forma de tributação será através do lucro real ou do lucro presumido. A despeito dessas formas de tributação, em vídeos futuros eu detalharei também para ficar mais claro para aqueles que estão acompanhando nessa série de empreendedorismo, compreender como que esses tributos influenciam dentro dos negócios. Simulando, então vamos supor que entre os gestores do negócio ficou estabelecido que haverá uma remuneração de R$5.000 a título de prolabore. Então todos os meses haveria este salário, né, como se fosse um salário para os dirigentes. Então aplicando as tabelas sobre esse R$5.000, então 11% que é o INSS, 11% de R$5.000 daria R$550. Ou seja, não atingiu aquele limite de R$570,88. Então, para esta simulação, seria descontado dos R$5.000, 550 de INSS. Sobre o valor líquido, né? Ou seja, R$5.000 menos 550, o que daria 4.450, incidiria daí o imposto de renda. Nesta simulação que eu estou fazendo, sobre esse 4.450, teria a tabela do imposto de renda aplicado seria de 22,5%. Usando os cálculos adequados, né, com a ajuda talvez de um contador ou de uma pessoa que compreenda um pouquinho mais sobre a legislação do imposto de renda, haveria neste caso um desconto de R$ 365,12 a título de imposto de renda. Então perceba, R$5.000 é o valor bruto, descontando 550 de INSS, descontando R$ 365,12 de imposto de renda, o valor líquido, a remuneração líquida para este dirigente seria de R$ 4.084,88. Então haveria uma diminuição do valor bruto de quase R$1.000 a título de imposto de renda e de INSS. Então isso são estudos e são cálculos que cada empreendedor deve fazer junto com uma pessoa de confiança para estabelecer, né, qual que é o valor suportável pelo empreendimento para pagamento a título de prolabore. O que eu digo, o que não pode existir, e em sã consciência, é não ter uma remuneração. É só esperar a distribuição, eventualmente, de lucros, afinal de um longo período. Aí o questionamento é, como que as pessoas sobrevivem sem remuneração? Então o prolabore ele é um assunto importante, necessário e que todos os empreendedores devem conhecer. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, lá no meu canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo, deem um like, façam os seus comentários que acharem pertinentes, com sugestões de novos vídeos ou um aprofundamento sobre isso que nós discutimos hoje, para que um maior número de pessoas consiga compreender melhor sobre assuntos tão importantes para a prosperidade dos seus empreendimentos. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.